Vamos ver aqui, ó, a gente parou nessa parte. Condição de paralelismo e perpendicularismo entre duas retas. A condição de paralelismo, duas retas são paralelas quando os coeficientes angulares das duas forem iguais. Lembra que a equação da reta é mx mais n. M é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Então, o coeficiente angular das duas, quando são iguais, as retas são paralelas entre si. Se esses coeficientes forem diferentes, essas retas vão ser concorrentes. Coeficientes paralelos iguais, elas são, ou coeficientes angulares iguais, elas são paralelas. E a condição de perpendicularismo vai ser que o coeficiente angular de uma seja o inverso, negativo, do coeficiente angular da outra. Então, essa é a condição de perpendicularismo. Pronto, eu separei aqui alguns exemplos, a gente vai resolvê-los. E, se vocês quiserem, depois eu tiro uma foto e mando para vocês, mas dá para acompanhar só na leitura. O primeiro exemplo, determinar a posição da reta R de equação 2x, primeiro exemplo, equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0. E a equação S, 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então, reta R e reta S. Então, o que a gente tem que fazer aqui é determinar o coeficiente angular das duas. A primeira, nós vamos ficar com 2x menos 3y mais 5 igual a 0. Então, eu vou ficar com menos 3y igual a menos 2x menos 5, passando para lá. Como todos são negativos, vou multiplicar por menos 1, vai ficar 3y igual a 2x mais 5. Então, y é igual a 2x sobre 3 mais 5 sobre 3. Essa é a primeira equação, que a gente chamou de equação R, que tem coeficiente angular, vou colocar aqui M1 igual a 2 terços. Vamos para a segunda. Na segunda reta S eu tenho 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Então eu vou ficar com menos 6y igual a menos 4x mais 1. Novamente vamos multiplicar aqui por menos 1, vai ficar 6y igual a 4x menos 1. Y é igual a 4x sobre 6 menos 1 sobre 6. Vamos simplificar aqui, ó. Y vai ser igual, simplificando por 2, vai ficar 2x sobre 3 menos 1 sobre 6. Essa é a segunda equação. Coeficiente angular da segunda também igual a 2 terços. Então isso quer dizer o quê? Que essas duas retas, elas são paralelas entre si. Ó. Os coeficientes angulares são iguais. Então a reta R e a reta S são retas paralelas. Vamos ver mais um exemplo. Vou apagar essa parte aqui. Vamos para o exemplo 2. Para que valores de A, as retas L1 e L2 de equações? Então ele dá, ó, a reta L1 sendo 2x mais A menos 2y, 2x mais A menos 2y, menos 5 igual a 0. E a reta L2, ele dá 4x mais AY menos 1, 4x mais AY menos 1 igual a 0. Ele quer o valor de A para que essas retas sejam paralelas. O processo vai ser o mesmo. Eu vou pegar a primeira, 2x mais A menos 2y menos 5 igual a 0. A menos 2y igual a menos 2x mais 5. Então, y vai ser igual a menos 2x sobre A menos 2 mais 5 sobre A menos 2. Coeficiente angular da primeira, menos 2 sobre A menos 2. Esse é o coeficiente angular da primeira.
Na segunda, nós temos 4x mais AY menos 1 igual a 0. AY é igual a menos 4x mais 1. Então, y vai ser igual a menos 4x sobre A mais 1 sobre A. Coeficiente angular da segunda, menos 4 sobre A. Qual a condição que foi pedida? Para que essas retas sejam paralelas. Para elas serem paralelas, isso quer dizer que o coeficiente angular de uma tem que ser igual ao coeficiente angular da outra. Então, M1 tem que ser igual a M2. Condição para que essas retas sejam paralelas. Então, nós vamos ficar com menos 2 sobre A menos 2 igual a menos 4 sobre A. Faz daqui uma proporção, ó, vai ficar menos 4 vezes A menos 2 igual a menos 2A. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Vai ficar 4A menos 8 igual a 2A. 4A trazendo de lá vem menos 2A, passando para lá passa 8. Então vai ficar 2A igual a 8, A igual a 8 por 2, que é igual a 4. Para que essas retas sejam paralelas, A tem que ser igual a 4. Para que elas sejam concorrentes, A teria que ser diferente de 4. Certo? Então nós vamos ter isso aqui. Para que elas sejam paralelas, A igual a 4, se ela se pedisse concorrentes, A diferente de 4. Vamos ver mais um exemplo, exemplo 3, ainda dentro de paralelismo e perpendicularismo. No exemplo 3, eu tenho aqui, ó, determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 e menos 5, ponto A, 3 e menos 5, e que é paralela à equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Então, quero uma reta que passa nesse ponto que é paralela a essa. Então, vamos para cá. Menos 2y é igual a menos 8x menos 1. Multiplicar por menos 1 vai ficar 2y igual a 8x mais 1. Y é igual a 8x sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, y vai ser igual a 4x mais 1 meio. Coeficiente angular dessa segunda reta igual a 4. Na primeira reta, como ela passa nesse ponto, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, eu vou ter o que? Y menos por menos vai dar mais 5 igual a m. Qual a condição do paralelismo? Que os coeficientes sejam iguais. Então, o coeficiente da primeira vai ser igual ao coeficiente da segunda, 4. Vezes x menos x0, que no caso aqui é 3. Então, vamos ficar com y mais 5 igual a 4x menos 12. Y é igual a 4x menos 12, passa para lá, menos 5. Então, a primeira reta vai ser 4x menos 17. Certo? Essa é a equação reduzida. Se quisesse a geral, ficaria menos 4x mais y mais 17 igual a 0. Essa é a geral. E se quisesse a equação paramétrica, ficaria menos 4x mais y igual a menos 17. Então, nós teríamos que fazer o quê? Dividir tudo isso aqui por menos 17. Então, ficaria com 4x sobre 17 menos y sobre 17 igual a 1. Essa é a segmentária. Eu falei paramétrica, mas é segmentária. Vamos para mais um exemplo, exemplo 4. Então, todas que eu fiz até agora, trabalhando o paralelismo. Vamos trabalhar o perpendicularismo. Determinar o valor de K na reta L1 de equação reta L1 de
exemplo 4, L1. A reta L1 tem a equação 4x menos 9y menos 1, 4x menos 9y menos 1 igual a 0, e que é perpendicular à reta L2 de equação 2x, reta L2, equação 2x, mais 6y menos 3 igual a 0, mais 6y menos 3 igual a 0. Condição de perpendicularismo é o quê? Que o coeficiente angular de uma seja o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Como na primeira, aqui é kx, não é 4x, não é kx. Ele quer o valor de k, então vamos para a segunda. Eu tenho 2x mais 6y menos 3 igual a 0. Vai ficar 6y igual a menos 2x mais 3. Y é igual a menos 2x sobre 6 mais 3 sobre 6. Simplificando vai ficar menos x sobre 3 mais 1 sobre 2. Coeficiente angular dessa segunda reta, menos 1 terço. Vamos para o coeficiente angular da primeira reta. Na primeira reta, nós temos ali L1 é igual a kx menos 9y menos 1 igual a 0. Kx menos 9y menos 1 igual a 0. Então eu vou ficar com menos 9y igual a menos kx mais 1. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar 9y igual a kx menos 1. Então y vai ser igual a kx sobre 9 menos 1 sobre 9. Coeficiente angular da primeira igual a k sobre 9. A condição é o quê? Que o coeficiente angular de uma seja o inverso negativo do coeficiente angular da outra. Então nós vamos ficar com k sobre 9 igual, o inverso negativo de 1 terço vai ser igual a 3. Certo? Vamos colocar aqui, ó, menos 1 sobre menos 1 terço. Aquela relação que repete a primeira vezes o inverso da segunda, então vai ficar igual a 3. Então o valor de k vai ser igual a proporção 9 vezes 3, 27. Então essa é a questão 4. Vamos para mais um exemplo aqui, trabalhando ainda perpendicularismo. Exemplo 5. Dada a reta R, de equação 2x menos y mais 5, exemplo 5, 2x menos y mais 5 igual a 0. E o ponto 3 e 5, passando por um ponto aqui 3 e 5, determinar a equação da reta que passa pelo ponto P e que é perpendicular à reta R. Fizemos uma parecida trabalhando com paralelismo, né? Então vamos primeiro calcular o coeficiente angular aqui, vai ficar menos y igual a menos 2x menos 5 por menos 1, y é igual a 2x mais 5. Certo? Então, o coeficiente angular da primeira é igual a 2. Se a condição é que seja o inverso negativo, então vai ficar o quê? O coeficiente M1 é igual a menos 1 sobre M2. Então, 2 vai ser igual a menos 1 sobre M2, fazendo a proporção 2M2 igual a menos 1. Então, M2 vai ser igual a menos 1 meio. Vamos encontrar a equação agora. Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0. Y menos 5, daqui, é igual a menos 1 meio vezes X menos 3. Então, vamos ficar com y menos 5 igual a menos 1 meio de x mais 1 ou mais 3 sobre 2.
Então y vai ser igual a menos 1 meio de x, mais 3 meios, mais 5. Vamos tirar o mínimo só disso aqui, ó. Vai ficar menos 1 meio de x, mais o mínimo aqui é 2, então vai ficar 3, mais 10. Então a equação que ele quer vai ser 1 meio de x, mais 13 meios. Essa é a equação que é perpendicular a essa que passa por esse ponto. E vamos ver agora como determinar o ponto de intersecção de duas retas, sejam elas concorrentes ou, no caso, concorrentes, perpendiculares ou não, ou oblíquos no caso. Apagar aqui, vamos lá. Determine as coordenadas do ponto P a B, intersecção das retas R e S em cada caso. Então, na letra A, esse é o exemplo 6. Na letra A reta R é dada por 2x mais y menos 1 igual a 0. E a reta S, 3x mais 2y menos 4. 3x mais 2y menos 4 igual a 0. O que ele quer aqui é a intersecção dos dois. O ponto onde essas duas retas se encontram. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? 2x mais y menos 1 igual a 0. 3x mais 2y menos 4 igual a 0. Nós vamos formar aqui um sistema. Então, 3x mais y, vou passar para lá 1 e 2x. 3x mais 2y, vou passar para lá 4. Vamos anular aqui para resolver por adição. Eu vou multiplicar essa primeira por menos 2. Então vai ficar menos 4x menos 2y igual a menos 2. E 3x mais 2y igual a 4. Resolvendo por adição, mais 2y com menos 2y vai ficar aqui, ó, menos x igual a 2. Multiplicando por menos 1, x é igual a menos 2. Vamos pegar aqui a primeira equação, 2x mais y igual a 1, para achar o valor de y. Então vai ficar 2 vezes menos 2, mais y igual a 1, menos 4 mais y igual a 1, y é igual a 1 mais 4, então y vai ser igual a 5. Isso quer dizer que o ponto de encontro dessas duas retas é no ponto menos 2 e 5, certo? O ponto de intersecção. Mais um exemplo aqui, ó, letra B. Eu tenho que a reta R é dada por x mais 2y menos 3, x mais 2y menos 3 igual a 0. A reta S é dada por x menos 2y mais 7 igual a 0. E eu quero descobrir o ponto de intersecção das duas. Mesmo sistema. Vai ficar x mais 2y menos 3 igual a 0. X menos 2y mais 7 igual a 0. X mais 2y passa para lá, mais 3. E x menos 2y passa para lá, menos 7. Resolvendo por adição, nós vamos ficar com x, 2y menos 2y corta. X mais x, 2x. 3 menos 7, menos 4. Então, x vai ser menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. Vou pegar qualquer uma das outras duas. Vou pegar a primeira, ó, x mais 2y menos 3 igual a 0. Menos 2 mais 2y menos 3 igual a 0. 2y é igual a 2 mais 3, passando para o segundo. 2y é igual a 5, então y é igual a 5 meios. Ponto de encontro dessas duas retas, menos 2 e 5
meios. Vamos fazer mais um para entrar no cálculo da área do triângulo. Continuando na sexta questão, agora a letra C. Ele diz que a reta R é dada por 2x mais 3y mais 3y menos 8 igual a 0. E a reta S é dada por 2x menos 4y mais